Vamos iniciar então, pessoal. Já estamos em cima da hora. Declaramos aberta a 32ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 14ª legislatura, do dia 11 de setembro de 2023. Cumprimentando os vereadores, cumprimento a todos os presentes, os que estão nos assistindo pelas redes sociais e aos ouvintes da Rádio Sobral. Solicitamos a leitura do livro de presença dos senhores vereadores. Boa tarde a todos e todas, vereadores presentes. Vereador Adão Cleiton, Eugênio Leite, Fernando Lopes, Edson Leal, Wagner Fitz e Eli Ferreira. Solicitamos leitura de um texto bíblico pelo vereador Adão Cleiton. Leitura do livro de Salmos 61, 1 a 4. Ó Deus, escuta os meus brados, presta ouvido à minha prece. Da extremidade da terra clamo a ti, quando o meu coração desfalece. Para cima do rochedo, alto demais para mim, tu me conduzirás, pois tu és para mim um refúgio, uma fortaleza diante do inimigo. Obrigado, vereador. Solicitamos leitura das correspondências recebidas e expedidas. Documentos expedidos. Ofício número 89. Encaminhamos ao Vossa Excelência os projetos de lei 4277 e 78, aprovados pelos vereadores na sessão ordinária, e os projetos de lei 4281, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 4288, aprovados pelos vereadores na sessão extraordinária do dia 4 de setembro de 2023. Passamos para o grande expediente e chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Fernando Lopes. Senhor presidente e demais colegas do plenário, nossa assistência, destacando aqui a ex-vereadora Rita, a Ivone Uffi, diretora social do Clube Tchá, o Graxa, que não nos tem faltado as sessões, Johnny Camargo, na transmissão da Rádio Sobral, o nosso amigo lá também na coordenação das redes sociais, a todos cumprimento, e as nossas funcionárias aí que estão à nossa frente aí. Senhor presidente, eu vou iniciar falando sobre uma questão que já tramita nesta casa já há algum tempo, e que é com referência às plataformas de aplicativos. Eu fui procurado por alguns taxistas que pedindo apoio para que um projeto nesse sentido fosse trazido a plenário desta casa e para que fosse também aprovado. E eu disse a eles que a gente poderia apenas propor ao Executivo Municipal que encaminhasse um projeto nesse sentido aqui para esta casa, porque, na verdade, isso envolve tributação, e tributação não é competência desta casa desencadear o processo, é iniciativa privativa do Poder Executivo. Então, apenas a gente poderia sugerir esta casa. Eles vêm há tempo fazendo esse pedido, já inclusive estiveram nesta casa legislativa, trazendo a sua preocupação justa. Disse na outra oportunidade e repito aqui de novo, né? Porque, veja bem, pessoal, nós estamos aqui com as plataformas, são 3 plataformas, a plataforma do Uber, da Cabify e aquela plataforma 99. Todas essas plataformas, elas são para aplicativos, e, na verdade, não há uma licença municipal e não há uma tributação. Então, o que acontece? Está havendo aí um princípio desigual
para quem presta serviço idêntico. Que tanto o táxi como o Uber, a finalidade é transporte de passageiros. Um paga e o outro não paga. Inclusive isso, minha gente, fere a lei orgânica municipal. Estive fazendo um estudo nesse sentido, e aqui diz o artigo 122 da nossa lei orgânica, que é a carta maior desse município. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, quer dizer, é proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Não pode. Então aqui eu acho que os aplicativos são muito interessantes, vieram também para prestar um serviço. Não é ser contra aplicativo, a minha fala aqui, é contra uma visível desigualdade fiscal. Se um paga o tributo e o outro não paga, quem não paga tem vantagem. E a lei orgânica proíbe isso. É taxativa em dizer que não pode dar tratamento desigual para quem presta um serviço equivalente. Mas o que eu quero dizer, senhor, hoje tive uma conversa, levando algumas queixas para o nosso secretário de Segurança, o Edilson, e ele me surpreendeu quando eu pedi para ele que encaminhasse um projeto aqui para esta casa, para que esta casa pudesse apreciar, já que a iniciativa era do Executivo. E ele me disse que mandou um projeto para cá há quase um ano. Eu não tinha conhecimento, senhor. Eu não tinha conhecimento desse projeto. Eu disse para o secretário, eu não tenho conhecimento desse projeto. E que vai agora fazer uma visita a Santa Cruz para poder pegar um modelo de lá para instituir, para apresentar um outro projeto substitutivo, com algumas inovações a mais que não tinha nesse projeto que ele encaminhou há quase um ano, para cá, para poder ver a questão do ponto de táxi não poder o Uber angariar passageiro num ponto de táxi. Pode, evidentemente, soltar o passageiro ali, mas ele não pode ficar parado ali como o táxi fosse para poder angariar passageiro, porque é uma concorrência desleal. Um é ponto fixo, outro é móvel. Então não pode ficar dois fixos, um táxi e outro aplicativo. Isso que vai vir essa modificação aqui no projeto de lei. Mas eu quero dizer, lamento que se tenha tanto tempo um projeto adormecido nas gavetas aqui. Tu tinha conhecimento, Adão? Eu não tinha conhecimento, sinceramente. Uma parte a vereadora Adão Cleito. Senhor vereador, eu tinha conhecimento desse projeto, inclusive em várias oportunidades falei aqui no plenário a respeito deste projeto, que tramita nessa casa há mais de um ano e que solicitei, inclusive, para a mesa diretiva dessa casa que trouxesse ao plenário. Infelizmente, não, por questões técnicas ainda, o projeto não passou por esse plenário, mas que ele está tramitando, sim, está. E que bom que agora o secretário vai fazer alguns ajustes necessários, mas ele já deveria ter sido aprovado. Tudo bem. O que eu achava que tramitava aqui um projeto da iniciativa dos vereadores, um anteprojeto, que é possível fazer, um anteprojeto, mas não um projeto do Executivo. Isso eu não tinha conhecimento. Mas o que eu garanto aos taxistas que estão aqui, que o secretário assumiu o compromisso, que essa semana está trazendo o projeto lá de Santa Cruz, que é um projeto talvez o mais atualizado nos tempos de hoje, para que se resolva esta questão em definitivo. E a semana que vem, diz ele que vai convidar o presidente da Câmara para poder acompanhar o projeto, acompanhar ele na saída. Uma parte, vereador. Sim. Não, só queria dizer que a gente está em cima dessa pauta há algum tempo, e esse assunto é um assunto assim que é bem delicado, tem muitos pontos aí que tem que analisar, principalmente a questão da tributação e a questão de forçar essas empresas a pagar os tributos e se cadastrar no município. Então demorou um pouco, a gente está contando com o apoio do André, do Tributos também, e agora a gente ficou sabendo que lá em Santa Cruz tem uma legislação que está funcionando, a gente vai lá, já está organizada essa agenda para eu ir com o secretário para conhecer esse sistema deles, para implementar aqui. Bom, obrigado. Secretário, eu fiz essa fala do Executivo que eu quis fazer, eu liguei para o secretário
cobrando dele que mandasse o projeto para casa, porque os vereadores estão trabalhando, achando trabalhando uma pauta deles. E a iniciativa é do Executivo. Se o projeto não vir de lá para cá, nós não podemos aprovar o projeto aqui, porque a iniciativa é do prefeito. Mas que bom, senhor presidente, que o meu objetivo é que se resolva essa questão. Eu vejo falar na tribuna, não me envolvi nessa matéria, mas há tanto tempo que eu acho que nós devemos, essa casa, fazer justiça. Não é ser contra. Eu lembro do meu filho, o Nicolas, empregado, aluguei um carro para ele, tá aí a Rita, e mandei vir aqui para poder legalizar o carro, para poder trabalhar de Uber. Disseram que não tinha, o André falou aqui do tributo, que não tinha nada disciplinado, então tu não vai trabalhar, porque não é legal. Vai trabalhar enquanto os táxis pagam e tu não vai pagar nada. Ele acabou não trabalhando de Uber, justamente porque não estava legalizado. Então vai ficar bom para quem atua como Uber, qualquer outra plataforma de aplicativo, porque vai estar legalizado. Vai estar legalizado. A fiscalização vai poder trabalhar, porque vai ter uma lei disciplinando essa matéria, vai poder fazer o seu trabalho, né? Porque todo o trabalho da fiscalização ela está pegada a um disciplinamento em lei. Então, para dizer para vocês, compromisso do secretário, e aqui confirma o Vaguinho, presidente nosso aí da casa, que esta semana está sendo ultimado o projeto. O projeto está aqui, mas o prefeito vai mandar um substitutivo para poder modernizar mais e vocês vão ter resolvido esta questão. Justiça fiscal. Não é perseguir nenhum setor, todos têm que trabalhar, mas dentro da mesma equivalência tem que ter tributação igual. Senhor presidente, eu tenho outra matéria, só nos 45 segundos, eu quero convocar o meu amigo Hélio. Não vai dar nem para mostrar as fotos. Nós temos um problema aqui no Butiá que eu me apavorei. Aqui não consigo botar no papel o vídeo. Nos fundos da escola, presidente Maria Camargo, nós temos aves migratórias, as milhares sobrevoando aquela região, sobrevoando as casas, defecando sobre as casas, as fezes com fedor, defecando sobre os veículos, causando um ruído que perturba todos os moradores do bairro. E aí entrou um requerimento pedindo que houvesse uma fiscalização lá. Foi lá a bióloga e disse que não podia tirar a vegetação dali, as árvores e nem as taquara, porque tem um nascedouro ali, como é que se chama, uma nascente hídrica, e que tem que ser preservado. Mas também junto com a nascente hídrica, meu presidente da Comissão de Meio Ambiente, o Hélio, tem também todo o esgoto do Maria Camargo despejando dentro dessa fonte. Então nós vamos ter que fazer um trabalho aí, porque tem que encontrar uma solução. E a distância da fonte hídrica é de 30 metros. Que depois dos 30 metros se limpa aquela área. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Eu vou trazer essa matéria depois, senhor presidente. Depois de conversar com o Hélio, presidente da comissão, a gente fazer um trabalho, a gente vai trazer o resultado. Muito obrigado. Certo. Valeu. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Eugênio Leite, que declina. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Jefferson Gama. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham através da Rádio Sobral, do Facebook e a todos presentes aqui no plenário. Senhor presidente, eu até nem tinha programado a minha fala hoje, mas lembrei de uma reivindicação de alguns moradores do bairro Cidade Baixa. Eu queria deixar registrado aqui nessa tribuna. Ontem estive na Cidade Baixa, especificamente na rua Olésio Cavadini, se eu não me engano. A rua das piscinas ali eu não recordo agora o nome daquela rua. Antônio de Simão. E eu quero fazer o registro e pedir aqui para que o secretário dê uma atenção ali naquele trecho ali,
onde a dificuldade para transitar com o veículo, até mesmo para os pedestres caminharem, está bem complicada. Muito, devido às chuvas, acumulou muita água e criou alguns buracos na rua. E então a gente vem aqui nessa tribuna para deixar o registro, e eu falei para os moradores que iria mencionar essa questão aqui no plenário hoje aqui na tribuna, para que o nosso secretário de obras, dê uma atenção ali para aquele povo ali da Cidade Baixa, porque a gente sabe que aquele trecho ali, aquele é muito baixo ali, né? Deve ser o nome, Cidade Baixa, corre muitas águas ali e ocasiona esse tipo de problema. Então, eu deixo o meu registro ao governo, que dê uma atenção maior aí para aqueles moradores. Uma parte, vereador. Queria dizer que eu também estive conversando com o secretário de obras referente ali a esse trecho, né, da Antônio de Simão com a 15 de novembro, que tem um buraco no asfalto ali também, que está bem complicado. E aí eu já conversei também com o secretário, a gente está tentando ali, né, conseguir resolver aquela situação ali, que foi um outro pedido que a gente fez também. Só para aproveitar, né, que estava falando do mesmo tema. Obrigado. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador Edson. Eu só gostaria de somar aqui essa reivindicação com relação à Cidade Baixa. Estou na composição de uma indicação, vereador Jefferson, para a manutenção das ruas da Cidade Baixa. Como os moradores lhe procuraram, provavelmente procuraram também outros vereadores, tem uma urgência ali, a gente precisa da atenção do secretário de obras realmente, porque as ruas precisam de atenção ali, para as pessoas poderem trafegar, porque está difícil, está bem difícil. Então, conta comigo aí nessa luta. Obrigado, vereador. Isso, na verdade, não é uma crítica, a gente sabe a dificuldade, né? Principalmente devido às fortes chuvas, mas a gente pede uma atenção maior, principalmente aquele povo ali, né, da Cidade Baixa, aonde ainda não chegou a pavimentação, para que, né, uma patrolada ali, colocar um material, alguma coisa que amenize, né, esse problema. Então, eu queria também agora falar sobre um outro assunto. Eu tive agora de manhã, pela manhã, uma surpresa positiva, né? E sempre quando eu falo nessa tribuna aqui sobre as viagens que a gente faz, a gente não viaja a Porto Alegre para passear, a gente não vai a Brasília em passeio. Eu até, inclusive, não gosto de Brasília, sabe? Eu acho uma cidade muito... não tem sentido nenhum ir a Brasília, né? Mas a gente precisa ir a Brasília, não para passeio, a gente precisa ir porque a gente precisa estar em contato, articular aquela conversa pessoal com nossos deputados, com ministros e com assessores, e levar as dificuldades da nossa cidade, porque a gente sabe que o orçamento aqui é pouco e é difícil alcançar todas as demandas com recurso próprio. Então a gente sempre tem e é uma maneira, um trabalho do vereador poder ajudar o município com articulação junto aos deputados, pedindo essas emendas parlamentares, para que seja investido, no meu caso, 100% das emendas eu destino à saúde, né? Sempre articulo e converso sempre com o secretário, e quando eu procuro os deputados, eu já peço para que essas emendas sejam destinadas sempre à saúde, porque eu bato sempre nessa tecla, eu trabalho na saúde e eu sei das dificuldades da saúde. E não é só em Butiá, a gente sabe que todos os municípios enfrentam grandes necessidades para manter o serviço público de saúde do município. E eu recebi uma notícia hoje muito importante, fiquei muito feliz. Aquelas viagens que a gente faz assim, que vamos tentar mais uma vez, sabe, aquela insistência. Estava encerrando já o prazo das emendas,
E eu fui no último dia lá, eu vou tentar mais uma vez para ver se eu consigo mais uma emenda, porque quanto mais a gente consegue, às vezes a gente se torna até chato, né? No gabinete dos deputados, a gente às vezes até fica, de certa forma, fica agindo de maneira um pouco inconveniente, né? De tanto insistir, mas como diz aquele ditado, né? Bem popular, quem não chora não mama. Então eu consegui mais uma emenda para a saúde de 185 milhões e 500. Mais uma no último dia. Foi a Rapa do Tacho. Então, 185 mil e 500. Uma parte é o... Desculpa, eu acho que eu não pronunciei mais. 185.500. Uma parte é o vereador Fernando. Eu quero fazer uma sugestão para os colegas, cumprimentar pela emenda aí. Aqui eu recebi 180 mil, que já chegou aos cofres do município. Eu sugeri ao prefeito, ao secretário de saúde, que destinasse para a compra de uma ambulância, porque o hospital está sempre alugando ambulância. E é claro que esse valor não é suficiente. Eu queria ver se parte da sua emenda, ou a sua emenda toda, nós pudéssemos juntar as duas para comprar uma boa ambulância para o hospital. Faço a sugestão para o colega, se já não tiver outra destinação. E sim, vamos se irmanar nesse pleito, e sim, quem sabe o hospital vai ter uma ambulância de qualidade, né, juntando as duas emendas. A minha já chegou. Tá? Faço a sugestão, colega. Obrigado, vereador Fernando. Eu vou... vamos conversar sobre isso. Esse recurso, eu já tinha levado a necessidade, né, ao deputado, e talvez a gente consiga complementar com o valor. Vamos organizar com o secretário para ver se a gente consegue fazer essa articulação. Desculpa o valor ali, eu falei milhões, é porque eu fiquei tão emocionado que hoje completou 1 milhão. 1 milhão de emendas parlamentares através do meu mandato. Então a gente ficou muito feliz, né? Porque... e todas relacionadas à saúde. Então, eu queria agradecer à deputada Maria do Rosário. Eu sei que ela não está ouvindo, mas eu vou mandar o vídeo depois para ela. Agradecer pelo apoio que ela tem dado ao nosso município. E sempre quando a gente trabalha e fortalece o grupo de apoio no nosso município a um deputado, visando sempre um retorno para que esse deputado possa nos ajudar depois. Então, o vereador Wagner também tem grande participação junto com a deputada, o secretário de Saúde, Paulo Almeida, são grandes parceiros que fazem crescer esse vínculo junto com a deputada Maria do Rosário para que a gente possa ter esse retorno, né, de emendas parlamentares para nosso município. Muito obrigado a todos, uma ótima semana. Muito obrigado. Chamamos para fazer o uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Hélio Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas em plenário, boa tarde. Os ouvintes da Rádio Sobral, muito boa tarde. Aqueles que estão nos ouvindo nas localidades do interior e que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook. Dia 11 de abril, entrou nesta casa uma indicação do meu gabinete para manutenção, colocação de tampas do bairro Cidade Baixa, todo o bairro, para conduzir, senhores vereadores. Essa indicação foi feita dia 11 de abril. Então, para nós reforçar com o secretário, é bem válido nós fazer mais indicações, porque a comunidade precisa das ações, precisa resolver as suas necessidades no seu bairro. Também referente os maçaricos que andam ali próximo à escola e próximo
aos moradores vizinhos, são milhares de maçaricos que vêm das lavouras para fazer o pouso ali. Eles posam ali. Eles saem de manhã cedo, em torno das 6 às 7 horas, eles estão indo para as lavouras. E no final da tarde, eles estão voltando. Realmente, é complicado a situação dos moradores que moram próximo ali, e nós temos sim que ter alguma ação. É importante, senhores, mas ali tem vários terrenos baldios de proprietários que na lei diz que a responsabilidade de limpeza e manutenção do terreno é do proprietário. Cabe multa do poder público, sim. Referente uma nascente que tem, me pegaram de surpresa, porque eu estive na área ali e sim tem a sanga que corre ao lado ali, que é dos esgotos que vem realmente da parte do lado de cima. E sim que aquela situação ali tem o protocolo feito. Isso porque era uma parte que ele contribuir, né? Sim. Uma parte para o vereador Fernando. Autoriza? Está aberto, vereador. A parte concedida, vereador. Vereador, o senhor, como presidente de uma comissão importante, que é do meio ambiente, vai ser fundamental, porque eu estava comentando aqui com o vereador Ratinho, está chegando a um ponto que os moradores vão ter que se mudar e permanecer as árvores num perímetro urbano. Porque, se eu vou lhe mandar um vídeo depois, o senhor se apavora. É milhares de aves que chegam numa entrada à noite, com aquele barulhão todo, defecando sobre as casas, sobre os veículos. Realmente uma situação muito chata. E nós temos que encontrar uma solução, é impossível. Que os moradores do perímetro urbano vão ter que deixar suas casas para que as aves permaneçam ali, que não é o habitat natural delas ali. Ali elas estão de passagem, elas pernoitam ali. São aves migratórias, né, que vêm para aquele local. Então, presidente, quero contar aí com a sua opinião, com a sua posição, com a sua ajuda como presidente, mais os seus 2 pares da comissão, para que a gente encontre uma alternativa. Faça-se uma pesquisa, para não se ferir lei nenhuma, mas eu penso que uma solução tem que ter. Ou permanece as árvores ou os moradores vão embora. Não, nós temos sim que trabalhar em prol das duas partes, da parte dos moradores e do meio ambiente também. Eu tenho aqui no meu telefone, estou passando aqui agora, que está sendo transmitido ao vivo pela rede do Facebook, o videozinho que eu recebi também. Está passando aqui, ó, milhares de maçaricos. Então, que vem das lavouras para fazer o seu pouso ali. Na verdade, olha a quantidade de maçarico que vem fazer o seu pouso à noite nessa localidade. Isso, se cada proprietário da sua área que tiver a sensibilidade de fazer a sua manutenção e limpeza, ajuda, ameniza a situação. Mas nós temos sim que tomar devidas providências, porque não é um morador ali. São 8 casas que estão sendo atacadas pelos esses bichos que estão incomodando. Mas os bichos não têm culpa. Os maçaricos que estão pousando ali não têm culpa. Eles não têm culpa de estar ali. Não tem culpa. Antigamente ali era um refúgio, que era um banhado. E a cidade crescendo, foram diminuindo as matas. Mas nós temos sim que resolver essa situação. Porque nós temos sim que cuidar da comunidade butiaense, mas também temos que ter uma saída para os animais.
isso a gente podemos, vereadores, se reunir, e eu tenho o protocolo e tenho as leis do município já que chega até o proprietário dos terrenos que estão sujos. Por que os maçaricos estão naquela localidade? Por causa das taquareiras, que é imensas, macegas de taquara. Por isso que eles ficam ali. Por quê? Porque ali eles se abrigam por causa do vento e do frio, que é uma baixada que tem, uma bacia. Mas tem como a gente conduzir isso, sim, dentro das normas e das leis do meio ambiente para atender a sociedade. Referido também, se der tempo, a questão, quando fui presidente nessa casa, o ano passado. Recebi, sim, do Executivo 2 projetos de alteração das leis dos taxistas e dos aplicativos. Mas não batia as alterações da lei que alterava a classe dos taxistas, porque estava tramitando 2 pontos dentro da lei. E hoje, para ser aprovado a lei dos taxistas, rege que, se o permissionário que tiver o alvará e vir a falecer, o ponto é devolvido para o município. E na nossa lei que está antes, rege que o ponto permanecia para os seus familiares. Então tem essa dúvida ainda. Por isso que o projeto referente aos taxistas não foi colocado à frente, porque por causa dessas questões que estavam tramitando. Porque a gente não pode aprovar para ser prejudicado a classe dos taxistas. Mas também nós temos, sim, que regulamentar os aplicativos. Porque hoje nós temos em Butiá o aplicativo Uber. E tem mais 2 plataformas que já operam em outras cidades vizinhas, que pode chegar em Butiá. Por isso que as leis, senhor presidente, têm que ser regulamentado as 2 junto para atender as demandas e as necessidades e não prejudicar nenhuma classe, nem a dos taxistas e nem a dos aplicativos, e sim o município visar lucros de impostos. Porque nós, taxista, me colocando já, e sou taxista, a gente paga bem, para nós explorar o serviço. E os aplicativos não pagam nada. Quem está sendo lesado somos nós, vereador Edson. Por isso que quanto mais rápido as leis vir e ser aprovado, a fiscalização tem que cobrar. Porque lei para um, lei para todos. Até a próxima, a semana que vem. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Adão Cleiton. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, pares desta casa. Boa tarde ao plenário, que hoje temos a presença de várias pessoas da comunidade, a nossa ex-vereadora, a nossa vizinha e também diretora do clube, aos meus amigos taxistas que aqui estão, aos assessores, asessoras desta casa e especialmente a comunidade que nos ouve a partir da Rádio Sobral e também das mídias sociais e internet. Bem, na tarde de hoje, senhores, falar um pouquinho sobre várias questões e infelizmente o nosso tempo é curto aqui, nós teríamos muito mais a falar, mas só fazendo uma menção rapidamente sobre o dia de ontem, né, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E por que eu trago isso para nós? Porque nós temos um índice muito grande aqui na nossa cidade de suicídios. Também, além dos homicídios, nós temos de suicídio. E é uma preocupação muito grande do setor público, né? E eu acredito também da nossa população, porque esta questão atinge
por estatística, entre os jovens em prioridade da nossa sociedade, entre 15 e 29 anos. E é uma preocupação, porque essas questões que levam a pessoa a buscar de uma forma fugir da situação da vida que eles estão enfrentando, né, que eles naquele momento entendem ser insuportável, e talvez busquem esse alívio através do suicídio. Isso é um problema grave, e muitas vezes a gente tem essa questão, são só questões psicológicas, mas nem sempre. Também existe a questão de fatores externos, o desemprego, a questão social, a fome, a miséria, a desvalorização. Tudo isso pode nos levar também a conflitos interiores que nos levem a essa situação de busca de uma fuga, de uma resolução que muitas vezes talvez não seja a ideal e que precisa de tratamento, precisa de uma prevenção. E também há estatísticas que em torno de 80%, de 80% a 90% dos casos de suicídio poderiam ser resolvidos, evitados, se tivesse um acompanhamento prévio. Claro que a gente sabe que ainda é um tabu, muitas vezes as pessoas não trazem à tona os problemas que elas têm, principalmente se são problemas psicológicos, traumas e outras questões, mas nós, enquanto poder público constituído, temos que buscar prevenir, no intento de reduzir estes números que são alarmantes, inclusive na nossa cidade. Então eu faço um apelo, nós que estamos agora na campanha, né, do Setembro Amarelo, que a gente possa evidenciar ainda mais essas questões de busca de ajuda, de tratar, e talvez, já que atinge uma parcela grande da nossa população jovem, que já que nós temos dentro da nossa comunidade um serviço, né, específico, dentro da assistência social, com psicólogos, com assistente social, com enfermeiros, que pudéssemos ir até as escolas trabalhar com os jovens e adultos, e eles pudessem levar para casa essa mensagem e como a gente pode prevenir ou tentar minimizar essa situação. Então fica a dica para que nós pudéssemos sensibilizar a população deste problema sério, que hoje no Brasil, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais ou menos 32 óbitos por suicídio por dia. É um número alto. No Brasil são registrados em torno de 12 mil suicídios por ano, e no mundo 1 milhão. É muita. É muito. Então que nós tenhamos a consciência desse dever público em prol da vida humana. Depois, senhores, eu gostaria de parabenizar os voluntários, a nossa comunidade civil organizada de Butiá, sobre outro fato triste e lamentável que aconteceu, das enxurradas, depois do ciclone que atingiu o nosso estado, e como a nossa sociedade de Butiá, o Rio Grande do Sul como um todo, mas principalmente Butiá, a sociedade civil organizada, os cidadãos e cidadãs de Butiá, se organizaram para ajudar as vítimas. E nós já tivemos muitas entregas de materiais de consumo, e vai ser renovada essa campanha. A gente já está sabendo que o pessoal está se mobilizando, também o poder público se mobilizou, mas os nossos cidadãos e as nossas cidadãs estão de parabéns por esta empatia, de se colocar no lugar do outro e ver aquela situação tão triste, que nós nunca imaginamos ter passado e ter que passar por isso. Pessoas que não têm nada, literalmente ficaram sem nada. Então, que nós possamos continuar as nossas atitudes, né, de cidadãos em prol dos nossos irmãos e irmãs que neste momento realmente não possuem nada. E parabéns àqueles que se engajaram e que estão se engajando nessas campanhas. Também, e isso, só para fazer um fecho, né, quando a gente trabalha, não é querendo benefício próprio, né? Então, que a gente possa ter esse espírito altruísta, de fazer o bem, sem olhar a quem e sem buscar proveito de ninguém. Tá? Depois, senhores, eu estava vendo os colegas falarem sobre a questão das emendas, e parabenizo, né, o vereador que conseguiu mais uma emenda para a nossa cidade. Só eu me preocupo porque muitas vezes as emendas que vêm são para aquisição, né? No caso, são investimentos para compra de equipamentos.
Se nós pudéssemos buscar também recursos para custeio, para manutenção, porque muitas vezes os veículos que vêm, eles se deterioram e não vão para manutenção e ficam ao léu, sucateados, para depois ir ser vendido no leilão como sucata. Então, de repente, nós, se tivéssemos a oportunidade de buscar recursos para custeio, para manutenção, seria bastante interessante. Não que o investimento, a aquisição de novos equipamentos não seja importante, são importantes, mas nós recebemos seguidamente equipamentos, veículos que inclusive foram deixados de lado, ficaram ao sol aí, né, estragou e não foi feita a manutenção e está lá, se deteriorando ao sol. Então, de repente, é uma alternativa, uma sugestão que se busque recursos, verbas para custeio, que seria para garantir a manutenção do que já temos, porque muitas vezes a gente cria obras novas, cria empreendimentos novos, criamos aluguéis novos, criamos situações novas e não temos como sustentar. Não adianta. Vai ficar fechado daqui a um tempo ou vai fechar. Depois, rapidamente, eu queria dizer aos meus amigos taxistas que aqui estão que o projeto veio para essa casa em outubro de 2021. Então, fazem 2 anos. Então, se realmente é um assunto importante para os taxistas, para os operadores de Uber, esta casa já deveria ter se manifestado e já deveria ter aprovado. Se houver a necessidade de mudança, de alteração, de melhoria, é bem tranquilo, porque nós aqui aprovamos leis na próxima semana a gente muda o que já foi aprovado. Então, aprovemos o que veio, vamos aprovar, porque essas categorias precisam trabalhar. Essas categorias é que realmente levam o transporte público a sério do nosso município, dos cidadãos e cidadãs que não têm carros e que têm a necessidade de ser buscado em casa, de ser buscado nas paradas, para o transporte pessoal ou coletivo. Então, vamos aprovar essas leis. Já que elas estão aqui na casa há 2 anos, vamos aprovar. Daqui a pouco, se houver a necessidade de melhoria, por que não na próxima semana ou no próximo mês? Vários outros projetos de leis se aprovou numa semana e na outra tivemos que mexer e fazer a manutenção porque veio errado, porque veio totalmente equivocado e nós tivemos que mexer no projeto. Agora, só para atualizar e melhorar, eu acho que não tem problema nenhum. Então, essas categorias podem contar com esse vereador, né? Infelizmente, é triste ter que relatar para vocês que eu já estou perdendo a expectativa. De repente, eu termino a legislatura aqui em 2024 e não vejo esse projeto aprovado. E não porque não veio para cá, porque não foi aprovado em plenário. Então, vamos aprovar, vamos olhar. Nós temos as comissões técnicas desta casa. Ah, que bom que o secretário vai fazer melhorias, adequações, vai a Santa Cruz, mas por que já não foi? Está lá há quase 20 anos nesse processo e não foi ainda. Que vá de uma vez, mas vamos aprovar o que já está na casa. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Sérgio Sampaio. Boa tarde, senhor presidente desse Legislativo, Wagner Alves, demais colegas vereadores. Quero também, aqui de forma muito especial, dar o meu boa tarde a toda a nossa comunidade butiaense que nos acompanham através das redes sociais e também através da Rádio Sobral. Quero aqui a grande alegria de estar aqui e receber aqui a classe dos taxistas, né? Sei do grande trabalho que vocês estão tendo no dia a dia, né? Tenho conversado muito aí com vocês. Tivemos várias reuniões aqui nessa casa, eu juntamente com o meu colega vereador Vaguinho, né? Juntamente também com o Edilson, que é o secretário de Segurança e Trânsito, né? Mas o vereador que me antecedeu, Adão Cleito, eu também sou favorável que esse projeto que tramita aqui nesta casa, eu não sabia o tempo que já estava aqui na casa. 2 anos é muito tempo. Então, acho que nós temos que fazer as adequações, temos que ajustar, mas ele tem que colocar, sim, para aprovação aqui no Legislativo. Então, eu quero dizer que pode contar com esse vereador aqui, estamos juntos aí, eu sei das dificuldades que vocês estão enfrentando, né? Lá, inclusive, tenho falado muito com o Wagner, com o Dorveli, né? Ali com o operador de Uber, que
tem sido um grande problema ali, mas nós estamos sabendo de que está acontecendo lá. Mas eu acho que com a aprovação desse projeto que está aí há 2 anos, e se vier para essa casa, com certeza será aprovado. Quero também cumprimentar as pessoas que nos visitam aqui nesse plenário, aqui a Ivone Uff, a minha amiga, a ex-vereadora Rita, né, ao Graxa, que é um grande assíduo aqui dessa casa, e também, né, aos assessores e assessoras desse legislativo. Eu quero iniciar, eu acho que é muito importante, da grande tristeza da questão do ciclone extratropical, na verdade, uma grande tragédia climática, né? E eu quero aqui prestar minha solidariedade a todas as famílias que perderam suas moradias, a todas as famílias que perderam seus entes queridos, né? Uma grande destruição. Eu falo aqui duas cidades, foram 88 cidades que foram atingidas pelo ciclone, mas eu queria falar aqui da cidade que eu conheci, eu estive lá, as 2 cidades mais atingidas foi Mussum e Rocassales. Eu falo de Rocassales porque eu estive lá, visitando o ateliê calçadista, que estava tudo ainda previsto, uma previsão de que estariam ainda esse ano estaria aqui, abrindo uma filial de um ateliê calçadista em Butiá. Eu já tinha comentado, eu estive lá visitando. Lamentável, tentei ligar para eles, o senhor Marcelo, né, que é o empresário. Ele, com certeza, não tinha nem como ele me atender, né, porque a cidade ficou, sinceramente, destruída pelas imagens que ali a gente acompanhou. Mas, lamentavelmente, não foi só ele que ali foi todo, inclusive o agricultor, né, empresários, enfim, todos ali estão sofrendo ali essa grande tragédia. Eu quero aqui também, eu sei que o governo do Estado, o governo federal, né, a Defesa Civil, bombeiros voluntários, Brigada Militar, e a grande alegria, a gratidão é que todos estão juntos nessa corrente de solidariedade. Eu queria também, aproveito aqui também para pegar a fala dos vereadores que me antecederam, que eu sei que agora as chuvas têm acontecido aí, mas eu queria falar ali para a Secretaria de Obras. Eu sei que aqui a gente, muitas vezes, somos atingidos nas ruas, cobranças aqui e ali, das ruas que estão por fazer, buracos, e eu entendo que hoje é impossível fazer também a manutenção das ruas. Mas também, quando lá não estava chovendo, quando o tempo estava bom, não tinha manutenção. Eu sou sincero, eu faço uma crítica construtiva, porque nós, vereadores, somos muito atingidos aí, porque parece que nós somos os culpados que a rua está cheia de buraco, que lá precisa de uma manutenção. Eu fiz várias indicações aqui nessa tribuna, à Secretaria de Obras, e eu não fui sequer, e fui cobrado novamente, porque os moradores lá disseram que não tinha sido feita a manutenção. Isso é muito triste. É muito triste, nós que somos vereadores, somos cobrados, porque a comunidade não sabe, ou, não, por um lado, por outro, não sabe qual é a atribuição desse legislativo, qual é a função do vereador. E o vereador, com certeza, ele faz o trabalho dele, que é fazer indicações para secretarias, para que seja lá resolvida as demandas que chegam até nós. Uma parte é o vereador Fernando. Contribuir com o vereador. No início do meu mandato, repeti pelo ano seguinte e no ano agora, de que se fizesse um planejamento para isso. Eu chamei um programa de Cidade Limpa, Inverno Seguro. Apresentei lá no início do mandato, no ano seguinte e no ano de agora. Repeti, que se nós não preparar a cidade, isso é experiência que já foi prefeito, que padeceu no primeiro ano. No segundo, nós adotamos essa tática. Nós temos que começar a limpar a cidade em março, meu caro vereador.
limpar as valas, limpar os esgotos, obstruir os esgotos, ver tampas de boca de lobo, ver as ruas, compactar as ruas com maior problema, porque, como o senhor disse, no inverno não dá para fazer isso. Se for, vai botar dinheiro fora, vai gastar um monte de dinheiro e não vai resolver. Então, eu vou, do ano que, se não acontecer, ano que vem, vou repetir de novo o mesmo requerimento. Se não fizer isso, não adianta querer tapar sol com peneira agora no inverno. Eu concordo, Fernando. Eu acho assim que é muito triste, né, a gente ser cobrado e a gente faz nosso trabalho e não tem o resultado. Eu, sinceramente, fico muito triste, porque eu acho que eu sou o tipo de político que eu quero ver as coisas andando, que as coisas funcionem, entendeu? E quando vem a cobrança, eu faço o meu papel, mas eu não tenho, às vezes, resultado. Isso me preocupa muito. Eu queria também aproveitar também para agradecer aos colegas vereadores que foram parceiros desde o início do projeto de resolução, que um projeto de minha autoria, que apresentei nesta casa, aprovado na última sessão. Esse projeto de resolução institui o troféu tradicionalista butiaense, com a finalidade de homenagear outras entidades, também pessoas que cultivam a cultura gaúcha e os costumes tradicionalistas. Semana Farroupilha está aí, se Deus quiser, e vão ser homenageados aí através desse projeto de resolução. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Passo os trabalhos na mesa ao vereador Hélio Ferreira, que assume a presidência da casa. Assumo a presidência e chamo o Wagner Fitz pelo espaço de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, nossa comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Sobral, e nossos amigos aqui presentes no plenário, amigos e amigas que estão aqui assistindo a sessão nessa tarde de hoje. Os colegas da classe aí dos taxistas, nossas amigas aí, a Ivone e a Rita, que sempre estão presentes, e todos os assessores e assessoras da casa. Eu vou iniciar a minha fala de hoje falando desses projetos que já foram citados aqui por alguns vereadores na tarde de hoje. Primeiramente, eu vi que foi colocado aqui que tem que colocar o projeto para apreciação e depois, se tiver algum erro, a gente vai ajustando. Isso aí não é assim, porque não é questão de ter erro ou não. Se tu sabe que não tem aplicabilidade no projeto, não tem como fazer uma resolução depois, porque vai complicar até a fiscalização, aí não adianta, tem que formular bem o projeto para conseguir fiscalizar e conseguir ter aplicabilidade. Esse é um dos motivos. O outro motivo é a constitucionalidade do projeto também. Que a gente está também com algum projeto desses que já foram citados aqui na casa, tem um que está com umas questões inconstitucionais. E é isso que está trancando. Eu estou sempre em contato aí com os colegas taxistas, eles sabem, né? A gente tem toda essa luta aí contra o transporte clandestino. E a gente fez diversas reuniões aqui com o Conselho de Trânsito, também fizemos algumas. O André aqui também, que é fiscal de tributos, já participou de algumas reuniões com a gente, inclusive aqui na Câmara. E eu acredito que agora a gente encontrou um projeto aí, modelo, que a gente vai conseguir fazer funcionar a questão, regulamentar a questão de transporte por aplicativo no município. A gente só precisa ver como é que ele está funcionando lá, a execução dele em Santa Cruz, e a gente vai ir agora na quarta-feira para acompanhar de perto. Mas é isso, realmente não é fácil, demora. Eu já faz bastante tempo em cima dessas questões, mas aí tu depende de uma pessoa, tu consegue um parecer, daqui a pouco tu fala com o DPM, fala com o Alvergues, né? Falamos da Framurs também, pegamos lá do Robertson do Trânsito, conversamos com várias pessoas e sempre fica... Porque se vocês forem analisarem, fica sempre uma brecha ali no projeto. Por quê? Porque esse projeto de transporte pelo aplicativo, ele está muito atual ainda o debate sobre ele, né? A gente sabe até no Congresso está acontecendo. Então é bem delicado. Mas eu espero que agora a gente, com esse modelo aí que a gente encontrou, a gente consiga apreciar aqui na casa e poder dar essa tranquilidade aí para a nossa comunidade também, com a questão de segurança, né, dos transportes. E também regulamentar para que essas empresas, essas operadoras de transporte por aplicativo possam contribuir também com
com impostos, né, com os tributos. E gostaria de falar da chegada da chama crioula, que aconteceu no dia de ontem. Estive presente lá na Praça Dr. Roberto Cardoso, os cavalarianos, cavalarianas, os apoios, todos presentes. Depois de uma jornada de 88 quilômetros, trouxeram a chama lá de Charqueadas para o nosso município. E esse foi o início pode-se dizer que foi o início dos nossos festejos farroupilhas. A chama foi lá para o CIB, a partir desse ato da praça. E dia 13 vai estar acontecendo a abertura do acampamento Farroupilha de Butiá. Então a gente já deixa o convite aí para a nossa comunidade. E eu também já tenho em mãos aqui o projeto 4289, que eu deixei com os vereadores, né? Que é um crédito suplementar, né? No valor de 40 mil, de redução de dotação. Eu lembro quando a gente aprovou outro crédito suplementar, os vereadores fizeram uma colocação naquela oportunidade dizendo que seria importante dar um apoio a mais para a Semana Farroupilha. Eu lembro que vários vereadores falaram. Então esse projeto vai estar entrando para tramitar e eu peço aos vereadores que a gente possa incluir esse crédito suplementar hoje para poder dar um apoio aí para a nossa Semana Farroupilha. E queria também aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as pessoas aí que se engajaram nessa causa aí para contribuir com as cidades afetadas pelo desastre climático, né, que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. A gente viu que foi muito grande a mobilização e é uma mobilização que precisa seguir acontecendo, né? A gente divulgou ontem também nas páginas da Câmara um Pix que foi criado pelo governo do estado, né? Um Pix para quê? Para centralizar aquelas doações. As pessoas às vezes queriam doar recursos para lá, dinheiro, e ficavam em dúvidas se poderiam confiar ou não naquelas contas, naquele Pix. E aí a gente viu que o governo do estado criou um Pix oficial para essas doações. A gente também já ajudou a divulgar e já está informando para aquelas pessoas que ainda não sabem, que possam acompanhar tanto na página da Câmara quanto na página aí do governo do estado, que ali tem o Pix oficial. Vocês podem seguir fazendo contribuição com todas essas cidades afetadas. Eu acho que por hoje era isso, né? Fico por aqui. Uma parte ao vereador Jefferson Gama. Só para registrar, senhor presidente, o número do Pix, né, para lembrar. Esse Pix aqui é o SOS Rio Grande do Sul, né, para beneficiar essas pessoas, essas famílias que foram atingidas por esses danos causados pelas enchentes. CNPJ 92 958 800 000138. Obrigado, vereador. Importante aí para as pessoas que estão acompanhando a sessão. E então, finalizo aqui minha fala e já deixo o convite então para todos os tradicionalistas e aquelas pessoas que acompanham nossa tradição gaúcha para prestigiar aí nossa Semana Farroupilha, as nossas atrações no acampamento Farroupilha. Uma boa tarde e uma boa semana a todas e todos. Também deixar registrado o agradecimento e os parabéns à comunidade de Butiá aí pela ação em conjunto com todos aí, se envolvendo em arrecadações para mandar para a região do Vale Taquari, ali em Roca Salles, Encantado e Mussum. Parabéns e mais uma vez obrigado, Butiá, pelo esse ato aí de amor e carinho pelo próximo. Passo os trabalhos da mesa ao presidente Wagner Fitz, que assume. Assumo a presidência da casa e chamo o vereador Edson Leal para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores. Boa tarde a toda a comunidade aqui presente, assessores, assessoras. Boa tarde mais do que especial, né, para a categoria dos taxistas aqui presente na sessão hoje. Sempre uma alegria encontrá-los aqui. A gente precisa estar unido, fortalecido, discutindo essas questões importantes para a sociedade.
Boa tarde especial também para a nossa querida comunidade que nos acompanha tanto pelas ondas da Rádio Sobral quanto pelas redes sociais. Pauta número 1 aqui já foi falada então por vários colegas vereadores, que é a questão das leis que envolvem os táxis e os aplicativos. E eu não vou repetir aqui, né, o discurso de ninguém, eu quero trazer algumas considerações que eu julgo que são essenciais. Jorge, Wagner, hoje aqui, Dorveli, aqui presentes. Eu acho que nós já tivemos vários encontros, tivemos aqui um encontro nessa casa com o presidente, com a Brigada Militar, com agentes também da Delegacia da Polícia Civil, com representantes dos taxistas, com representantes do governo. Discutimos os projetos, principalmente o projeto relativo à questão dos táxis. Falamos sobre iniciativas para coibir a clandestinidade. Trouxemos uma série de informações importantes e urgentes. E hoje, eu que sempre converso com os colegas taxistas sobre uma pauta que é importante, que é a segurança da nossa comunidade. Às vezes, no meio dos discursos políticos aqui, parece que subrelegado a problemática do risco que a nossa comunidade corre com a clandestinidade que nós temos aqui. Nós temos um problema muito sério, e isso já foi discutido nas reuniões, que são os clandestinos. As pessoas que têm permissão para fazer transporte coletivo via táxi são legalizadas, as pessoas que usam o aplicativo da maneira correta são legalizadas, mas aqueles clandestinos colocam a nossa comunidade em risco. Aqueles que utilizam o aplicativo de maneira irregular colocam a nossa comunidade em risco. Nós não termos legislações atualizadas também colocam a nossa comunidade em risco. E o nosso presidente tem feito um trabalho zeloso, um trabalho cuidadoso com relação a essas leis, mas eu quero aqui também dizer que precisamos dar celeridade a esse processo para garantir a segurança da nossa comunidade e combater a clandestinidade. Eu sei da idoneidade e da ética dos colegas de categoria dos táxis, sei que eles não têm nada contra os aplicativos. Eles se preocupam muito com o território e a zona livre para a clandestinidade na nossa cidade, e eu já tive essa conversa com o secretário, tive essa conversa com o presidente, tive essa conversa com os demais vereadores, tive essa conversa com os colegas taxistas, tive essa conversa junto do pessoal da Brigada Militar, e nós precisamos definitivamente transformar todas as conversas em leis, para que a nossa comunidade não fique exposta à clandestinidade, e não é raro nós recebermos notícia de mulheres sequestradas, mulheres abusadas, crianças que desaparecem, que fazem uso do transporte clandestino. Então esse debate, ele não pode se prolongar indefinidamente. A gente precisa construir aqui legislações que possam dar conta da problemática que a gente tem. Então, vou mais uma vez aqui convocar todos que podem contribuir nesse processo para se envolverem em definitivo, os vereadores que estão chegando agora no debate, ou os que já estão acompanhando o debate há tempo, que possam se inteirar, mas vamos fazer um grande esforço para dar celeridade, para dar andamento nessas leis, para proteger a nossa comunidade. A nossa comunidade confiou no nosso trabalho, confiou na nossa dedicação, confiou no nosso comprometimento ético, e palavra não faz curva. Ou a gente constitui uma lei que dê conta de proteger a comunidade que usa transporte coletivo, ou nós vamos ficar empurrando isso até ter um caso grave, até nós perdermos uma vida. Nós sabemos os indicadores de feminicídio, até uma mulher ser violentada ou ser assassinada,
E aí todo mundo bota a lei debaixo do braço e sai gritando desesperado. Eu tenho uma postura, não só enquanto psicólogo, mas principalmente enquanto cidadão. Uma das poucas coisas que me irritam é quando as pessoas só fazem as coisas depois de ter problema sério. Isso me irrita muito. E nós precisamos evitar que aconteça alguma coisa séria com relativa ao transporte clandestino da cidade. Não com relação ao transporte via táxi, não com relação ao transporte via aplicativo, mas com relação ao transporte clandestino que coloca a vida das pessoas em risco. Então, todo mundo convocado para nós fazermos uma frente para deliberar, fazer as alterações necessárias. Nós já temos aí muitas análises com relação à lei dos táxis, poder colocar essas leis aqui para apreciação, para alteração, para dar celeridade nesse processo. Que bom que o presidente já tem aí uma pauta com o secretário para ver um modelo que funciona, porque eu entendo a questão da aplicabilidade, mas passando isso, vamos dar andamento nesse processo aqui. Também quero falar aqui sobre, só reforçar também o pedido com relação à Cidade Baixa. A comunidade ali está pedindo ajuda com relação às ruas, então, secretário de Obras, por favor, atenção à comunidade da Cidade Baixa. Vou fazer uma menção rápida, porque o tempo é curto aqui, a questão de uma moção que eu protocolei aqui para parabenizar o CAPS Novo Dia pelos seus 10 anos de atividade, um serviço que atua para prevenção, promoção de saúde mental e para atender pacientes psiquiátricos cronificados, um serviço extremamente importante na nossa cidade, que merece ser reconhecido e que está alinhado com o que já foi trazido aqui hoje, num trabalho de afirmação da vida e combate ao suicídio. Também convidei a Câmara a participar aqui, vi que a Câmara tem algumas iniciativas já, parabenizo o presidente e demais envolvidos pelas iniciativas voltadas ao Setembro Amarelo, que a gente também possa trazer esse discurso aqui continuadamente, não só em setembro. Também falar sobre a questão das enchentes. Eu já me posicionei sobre isso nas redes. Nós temos um problema muito sério, que são as crises climáticas. Elas vieram para ficar, e se nós não tivermos alterações profundas na nossa sociedade, esses serão problemas recorrentes. Não é possível tapar o sol com a peneira. Se a gente faz alterações pontuais de estrutura, se a gente só é solidário e resgata as pessoas, daqui 1 mês, 2 meses, nós temos todo o mesmo problema de novo. Então eu manifestei que o governo do Estado e o governo federal têm que ter um compromisso muito rigoroso em lutar contra o aquecimento global, trabalhar em prol da defesa do meio ambiente. Eu mencionei aqui, vi uma foto com todas as, entre aspas, celebridades políticas do nosso país, e lá estava a Marina Silva. A Marina Silva, que combate a exploração de petróleo na bacia amazônica. A Marina Silva, que quase tiraram do ministério por ter essa posição. A Marina Silva, que fala o ano inteiro sobre a crise climática que gera o tipo de problema que nós tivemos. Então, ou a gente leva as coisas a sério, com ciência, com conhecimento, com trabalho estratégico, ou a gente vai tentar tapar o sol com a peneira, e isso não vai resolver nada, e nós vamos continuar perdendo vidas, e o pior, vidas de pessoas pobres, vulneráveis, que não têm estrutura para se mudar e morar num condomínio de luxo. As vidas que se perdem nas tragédias são as vidas dos vulneráveis. E é preciso que governos alinhados com a defesa da vida pensem a longo prazo, pensem tecnicamente, pensem com ética e não façam politicagem com tragédia. Essa é a minha posição. Também quero aqui, en passant, destacar o trabalho da drenagem municipal, que é muito importante e que está sendo investido um recurso importante para resolver a problemática da desestruturação das nossas ruas devido às chuvas. Então, parabéns para o Executivo pelo plano de drenagem, tenho certeza que vai ajudar
os bairros, tenho certeza que vai aumentar a efetividade da manutenção das ruas. A nossa querida comunidade butiaense, parabéns pela solidariedade, parabéns por todo o apoio aos projetos sociais, parabéns por sempre doar, apesar do pouco que tem. Tenho muito orgulho do nosso povo, muito orgulho da nossa gente, muito orgulho da nossa comunidade. Grande abraço para vocês. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Paulo Rogério Rato. Boa tarde, senhor presidente, meus colegas vereadores, comunidade presente em plenário, nossos amigos taxistas, a ex-vereadora dessa casa, minha cunhada Rita, nosso amigo Graxa, os assessores, também o pessoal que consegue nos levar até os lares dessa casa, o pessoal da nossa imprensa da Câmara. Obrigado por todos aí. Pegando um gancho do vereador Edson ali, onde estava falando, né, nessas últimas tragédias climáticas, que é impossível de pensar que uma água pode subir 20, 25 metros. Mas isso, o culpado é os homens, aqueles homens que pela parte lucrativa de suas vidas, ele não interessa com o próximo, né? Desde que esteja rendendo bons ganhos para eles, o resto não interessa. E assim vai ser. Eu tinha um ditado que a minha mãe dizia, Hélio, meu filho, com fogo e com água não se brinca. E é verdade, né? A água tem um poder imenso, né? Porque, imagina, uma água subir 25 metros aí, né? Não tem, leva tudo que tiver por diante, né? É casa, é carro, é animais. Eu tenho certeza que se alguém pudesse ali no final daquela correnteza começar a pegar vaca, ovelha, fazer uma fazenda, né? De tanto bicho que rolou ali, né? Água abaixo que foi levado, não tem, com a força da água não se brinca mesmo. Queria também poder falar um pouquinho também aos nossos amigos taxistas, que tenho certeza que a pauta de vocês é boa e a gente tem que providenciar logo. Só que eu peço que a gente não faça que nem a última vez que a gente fez a votação dos aplicativos, que acabou não dando em nada, né? Então acho que a lei tem que ser assim, demore, mas faça certo, né? Ali eu acho que também está segurando um pouco o vereador Vaguinha, acho que falou ali sobre quando o proprietário da linha venha a falecer, que volte para o município, né? Isso é uma coisa para mudar, a gente tem que ter certeza, porque sempre foi usado pela família, né? E eu acho que isso aí poderia continuar, né? Que a família pudesse, naquela última alteração que a gente fez em 2013, eu me lembro que eu até coloquei uma emenda no projeto, que eu achei na época que foi uma emenda muito boa, e é boa mesmo, né, Jorge? Assim, o Jorge tinha um táxi, e o Jorge não queria trabalhar hoje, ligava pro Edson, ué, tu vai para mim? Não posso. Ué, tu vai para mim? E assim, ó, ficava mudando, tu não tinha um motorista certo no táxi. Eu botei uma emenda, que era o proprietário da linha, mais um motorista inscrito aqui, né, junto ao tributos. Porque senão daqui a pouco tá botando uma pessoa que ninguém conhece, né? Então eu acho que para a segurança dos passageiros, das pessoas que vão usar o transporte, tem que ter o motorista adequado ao veículo, né? Ou o proprietário ou mais um na reserva. Pois não, vereador? Uma parte, vereador Hélio. Vereadores e presidente, a questão da lei dos táxis hoje requer que tire, se o permissionário falecer, tire o ponto da família. Mas vocês imaginem um taxista que trabalha 35 anos num ponto, certo? E venha a falecer, aquele tempo de serviço que o taxista tem, teria que ter uma compensação para os familiares, no mínimo, uns 20 anos mais para explorar o ponto. Por isso que essa lei não foi ainda aprovado, porque tem muitos pontos ainda, Jorge, que está lá em cima, em Brasília, tendo essas questões aí. Mas eu acho,
no meu ponto de vista, como taxista, o vereador Edson, que sim, se o taxista vir a falecer, tinha que ter essa permissão mais um tempo para beneficiar os familiares, pelo tempo de serviço que aquele permissionário contribuiu. Porque o permissionário paga todos os anos carro zero, seguro total, alvará e 2 motoristas substituto ainda. Então, teria que ter essa brecha na lei para beneficiar, sim, a classe dos taxistas. Então, isso, senhor presidente, que nós temos que ver para adequar dentro desta lei dos taxistas de Butiá para ser aprovado. Por isso que essa lei não foi aprovada e ficou nesta casa mais de 1 ano, quase 2 anos. Por isso. Porque falta esses entendimentos aí dos poderes referente às permissões dos taxistas. E junto com os aplicativos, tem também, porque hoje a classe dos taxistas pagam quase R$500 de imposto por ano, e sendo que o aplicativo não paga. Só isso, presidente. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador Edson. Vou tentar ser sintético aqui para não acabar retirando todo o tempo do vereador. Sobre esse debate da questão da hereditariedade, já conversei bastante com os colegas de categoria, também com o colega vereador Hélio. Essa não é uma decisão que já tem uma deliberação final. Isso não é consensual ainda no STF, como nós já tivemos debates em que era considerado hereditário, era um direito, né, do permissionário. Não é uma decisão simples aquilo que era direito passar a não ser mais direito. Então é um debate aberto, e aí eu acho que assim, uma das questões mais importantes para uma democracia é a questão de debater, legislar e cada um escolher o seu entendimento e a partir daí ter uma posição. Então isso não é um rito fechado, é um debate aberto inclusive no STF, e nós também estamos aqui fazendo o nosso debate atentos aos direitos legítimos também da categoria dos taxistas. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Edson. Pois é, eu também concordo que, então, para a gente ter esse projeto votado, para que nenhuma partes saia em prejuízo, o Vaguinho está fazendo essa viagem juntamente com o diretor ali, com o nosso colega ali, Edilson, secretário ali do trânsito. Então, que a gente possa colher esse projeto que está pronto lá, né, para que a gente possa trazer logo aí para a Câmara para ser votado um projeto que dê certo e que fique, né, no município por muitos anos aí, né, porque a gente votar um projeto hoje, alterar amanhã e alterar depois da manhã, né, é complicado. Saindo agora das tragédias... Não saída, tem uma parte, vereador? A parte é o vereador Fernando Lopes. Uma parte, vereador Fernando. Eu só quero fazer uma sugestão com referência a essa questão aí que é uma pendência no STF, se é hereditário o direito ou não, e na nossa legislação consta que é hereditário, não se mexa agora nessa questão. Deixa assim, deixa lá decidir. Senão nós vamos ficar esperando decidir lá e sabe como é que é as decisões lá, né? Às vezes nunca acontece. Deixa assim. Obrigado. Também concordo, porque se mexer lá e aqui já está pronto, a gente tem muitos anos aí para poder readequar de novo, né? Queria passar a programaçãozinha ligeirinha aqui, que a gente está entrando aí na Semana Farroupilha aí, e para o pessoal saber que a gente vai ter vários shows bons, várias, né? No dia 10, domingo ali, nós temos já a chegada da Chama Crioula, que passou, foi ontem, né? E também temos... Deixa eu dar uma aumentadinha aqui, que eu estou meio ruim dos olhos já. Temos dia 10, dia 13, quarta, agora, a abertura do acampamento com Gabriel Ferraz. Não sei se alguém já viu o show desse rapaz aí, é muito bom. Show do Gabriel Ferraz. Né? Dia 14, Brasil Sem Fronteira, Graciele Souza, outra artista boa também.
Também dia 14, Grupo Bochincho. Dia 15, Balanço do Tchê. Dia 16, Eco do Minuano e Bonitinho. Dia 17, domingo, Raul Avorrá. E às 17 horas, Joca Martins. Um grande show aí no domingo aí, né? E continuando a semana lá, dia 18, lançamento do Festival Coxilha Negra. Show com Miruca e banda. E também de Fátima Jimenez. E grande baile com o Impacto da Vaneira. Às 20 horas, apresentação também da fábrica de gaiteiros. Silêncio, 9 horas pessoal, de quarta-feira, os desfile na Avenida Piratini. 16 horas, apresentação das invernadas. E às 17 horas, para encerrar, o show com o Luiz Marenco. Por hoje era só, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Passamos para a ordem do dia e solicitamos leitura dos atos da presidência 133, 134, 135 e 136 de 2023. Ato da presidência 133. Autoriza o deslocamento do vereador Jefferson Gama no dia 4 de setembro de 2023 à cidade de Porto Alegre para cumprir a agenda no escritório político da deputada Maria do Rosário. Ato da presidência número 134. Autoriza o deslocamento do vereador Sérgio Sampaio no dia 4 de setembro à cidade de Porto Alegre para cumprir a agenda na DPM para tratativas relacionadas ao município. Ato da presidência 135. Autoriza o deslocamento do vereador Jefferson Gama no dia 6 de setembro à cidade de Porto Alegre para cumprir a agenda na UVERX. Ato da presidência 136. Autoriza o deslocamento do vereador Paulo Rogério Lopes no dia 5 de setembro à cidade de Porto Alegre para cumprir a agenda da Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Agora teria um projeto que a gente ia registrar para ficar baixado, que é o projeto 4289-2023. E a gente gostaria de pedir para incluir aqui na sessão para apreciação, que é o crédito suplementar. Gostaria de ver se os vereadores concordam. Projeto 4289. Pode ser? Então a gente inclui aqui para apreciar. E já vamos apreciar então o projeto 4289. E solicitamos leitura dos pareceres do projeto 4289-2023. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no valor de 40 mil por redução de dotação. O projeto de lei em questão tem como finalidade autorizar o Executivo a abrir um crédito suplementar de 40 mil reais por redução de dotação. Sendo assim, o projeto apresentado servirá para suplementar as ações da Semana Farroupilha, a qual está dentro da programação de 60 anos do município. Referente ao texto do projeto, pode-se afirmar que o mesmo atende à legislação vigente, portanto é oportuno que o referido projeto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. Ao parecer, subscreve Jefferson Gama, Edson Leal e Eugênio Leite. Colocamos em discussão o referido projeto. Vereador Adão Cleito. Senhor presidente, senhores vereadores, na realidade eu não quero discutir, é só uma questão aqui. Esse projeto, claro que a gente entende a necessidade da cultura, mas eu imaginava que o município de Butiá, sabendo que completaria 60 anos neste ano, desde o início do ano já teria tomado ciência e conta que teria que economizar para pagar o custeio da realização das festas, né? E nesse momento, né, é muito complicado se tirar dinheiro desta Câmara de Vereadores para pagar uma festa, sabendo que boa parte do Estado está debaixo do caos em função do ciclone. Claro que a gente entende que a cultura tem um papel importante, necessário, mas nesse momento, se nós pudéssemos ver uma quantidade de valor também e que pudesse o Legislativo repassar ao Executivo e que nós pudéssemos repassar para as vítimas do ciclone. Porque até então a sociedade civil organizada, os cidadãos e cidadãs de Butiá já contribuíram. Não vi o poder público municipal contribuir com nada. Então não adianta falar e deixar para os outros fazerem. Então esses 40 mil poderiam muito bem servir para as vítimas do ciclone nas cidades que foram atingidas. Claro, entendemos da necessidade, entendemos que também cultura é importante, mas festa a gente faz quando a gente pode e quando a gente tem dinheiro. Quem dá festa serve o banquete. Se o município não tem dinheiro, eu acho interessante reduzir os custos, não
não fazer a festa. Temos que fazer a festa? Temos. Mas se eu não tenho dinheiro, reduz os custos. Isso é economia do lar. Mais algum vereador para discussão? Vereador Fernando Lopes. Eu sigo na linha do colega vereador Adão Cleito, que essa atribuição seria a atribuição do Poder Executivo. Lamentavelmente, não dispõe do recurso para poder sustentar ou bancar um evento importante de cunho eminentemente cultural. É a tradição mais forte, é a cultura mais forte do Estado do Rio Grande do Sul. E também, ao mesmo tempo, eu cumprimento o presidente da Câmara por tomar essa iniciativa do Legislativo, vendo que o Executivo, a quem cabia fazer isso, o Legislativo tira do seu orçamento R$40 mil para poder auxiliar o tradicionalismo. Espero que tenha uma boa festa. E que bom se tivesse também recurso sobrando para o gesto que o vereador Adão propõe, que eu acho também significativo se pudesse fazer isso. Mais algum vereador para discussão? Vereador Paulo Rogério Rato. Também quero parabenizar o presidente dessa casa, né, porque acredito que se a gente não tivesse o dinheiro disponível para esse evento, o Executivo também colocaria, só que talvez tiraria de outros benefícios que poderia prestar à comunidade. E a gente sempre é cobrado pela comunidade que Leão faz isso, Leão faz aquilo. E aí, quando o Butiá faz, interessa o dinheiro é da Câmara, do Executivo, o dinheiro é do município. A Câmara tem o seu orçamento, mas o dinheiro vem do Executivo e é do município, para ser usado com a comunidade. Então, eu estou totalmente a favor, porque vai ser, pelo que eu já passei por todos os acampamentos, a melhor semana farroupilha, se a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo nos der, né? Porque a gente depende do tempo. Mas se tiver um tempo bom e que tudo correr bem, é a semana mais produtiva na semana farroupilha que eu já vi. Porque tem vários shows, não é um show, é vários. E a gente tem que ser parceiro, assim como a gente é do Carbomoto, que é também uma grande festa para a comunidade de Butiá. Talvez daqui para frente também o acampamento farroupilha também seja uma das grandes festas do município de Butiá. Parabéns, senhor presidente. Mais algum vereador para discussão? Vereador Jefferson Gama. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar o presidente Wagner, né, pela iniciativa. Sabemos a importância dessa festividade, de manter a tradição e manter essa atração, né, em nosso município. E esses valores aí, com certeza, vão ajudar muito. E já quero deixar aqui também um registro que talvez seja de importância também, né? Eu tive conversando, e faz parte do assunto da questão aqui do repasse, eu tive conversando com o secretário de obras, e ele me colocou uma situação bem complicada que ele está enfrentando para compras de equipamentos ali para as máquinas, lâmina, pneu, e para ele poder fazer esse trabalho de patrulhamento nos bairros. Talvez seja importante também a Câmara disponibilizar de algum valor para poder estar auxiliando também ali na Secretaria de Obras, que também é uma necessidade, né, que é para as demandas do nosso município aí. Muito obrigado. Mais algum vereador para discussão? Eu também queria contribuir com a discussão e dizer que já vinha numa conversa adiantada também com o secretário de Obras nesse sentido. Eu acho que é importante porque a Câmara, a gente sempre colabora, já devolveu, até o momento, 203 mil a Câmara já tinha devolvido. E a gente sabe que para diversas áreas atende, principalmente ali na área da saúde também a gente sabe que atende bastante. A gente já apoiou, através da Câmara, bombeiros voluntários, a gente já apoiou diversas iniciativas aqui pelo Legislativo. E eu acho que agora, com esse apoio aí, para mais um apoio, né, que é para a Semana Farroupilha, vai estar à altura do apoio que a gente dá para o Carbomoto, que é outro evento também grande que a gente tem no município. A gente também vai estar valorizando agora
as tradições gaúchas, os tradicionalistas da nossa cidade, dando um apoio também à altura do que a Câmara já consegue para o carbomoto. Então era isso, eu coloco em votação o referido projeto. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Temos para apreciar os projetos de lei 4279 e 4280 de 2023. Solicitamos leitura do parecer do projeto 4279 de 2023. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. O projeto de lei em questão 4279 tem como finalidade alterar a Lei Municipal 2563, que dá denominação à via pública localizada entre a esquina da Rua Manuel Diegues com a professora Ademir Garcia Mendes e da outras providências. Considerando que o presente projeto é necessário, a alteração da Lei Municipal número 2563, devido à regulamentação do Farroupilha e a necessidade do prolongamento da Rua José Olinto Franco devido a remapeamento e abertura de novas quadras. Referente ao texto do projeto, pode-se afirmar que o mesmo atende à legislação vigente, portanto é oportuno que o referido projeto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. Ao parecer, subscreve o presidente Jefferson Gama, Edson Leal e Eugênio Leite. Colocamos em discussão o referido projeto. Colocamos em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Solicitamos leitura dos pareceres do projeto de lei 4280 de 2023. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. O projeto de lei em questão visa denominar a Rua Milton Antônio da Silva, Miltinho, a Rua B do loteamento Farroupilha do município de Butiá. Considerando que o presente projeto trata-se de uma homenagem à memória do servidor Milton Antônio da Silva, conhecido como Miltinho, que foi morador do bairro São José, onde está localizado o loteamento Farroupilha e que acompanhou várias ações e eventos da comunidade, o qual conheceu muito bem. Referente ao texto do projeto, pode-se afirmar que o mesmo atende à legislação vigente, portanto, é oportuno que o referido projeto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. O parecer subscreve Jefferson Gama, Edson Leal e Eugênio Leite. Colocamos em discussão o referido projeto. Colocamos vereador Edson Leal. Só para fazer uma menção, tenho muitas boas lembranças do Miltinho, que é lá, né, do bairro São José, bairro onde eu nasci, cresci. O Miltinho era uma das pessoas aí que na infância nos inspirava muito, jogava muita bola, em ser líder comunitário, participar de todas as ações da nossa comunidade. Também era aquela pessoa que depois, no final do jogo de futebol, ali no campo de São José, ficava dando um conselho positivo para a gurizada, dizendo que a gente devia trilhar um bom caminho, se afastar dos caminhos ruins, se afastar das drogas, enfim, apostar numa outra construção de vida. E eu tenho essas lembranças do Miltinho como um cara que impactou positivamente na vida de muita gente, e por isso eu fico muito, muito feliz com essa homenagem. Tem meu total apoio. Vereador Jefferson Gama. Eu também queria me associar, né? Quero me associar. E uma homenagem muito merecida por tudo que o Miltinho representou enquanto morador ali daquele bairro. Foi motorista, meu colega na secretaria, eu na Secretaria de Saúde, ele, mas também por várias vezes nós nos encontramos nos trechos aí, nessa longa jornada. E fica aqui também a minha... E eu não sei se foi uma indicação de algum vereador, ou se partiu do Executivo, mas parabenizar, né, essa homenagem tão merecida. Muito obrigado. Mais algum vereador para discussão? Vereador Paulo Rogério Rato. Não quero discutir, mas dizer assim, fico feliz em saber, porque eu tive uma grande amizade com o Miltinho. Miltinho jogamos futebol junto, né, nos velhos tempos da Quadra Verde, né. Fernando patrocinava o nosso time, era presidente e tudo. E o Miltinho jogou muita bola e foi um cara que nem
o Edson falou, incentivador das crianças, da juventude, né? Contra as drogas. Miltinho sempre foi um cara muito autêntico, muito positivo nessas coisas e um grande amigo meu. Nós chegávamos a sair daqui a pé e atravessar essas fazendas para pescar, né? Então, uma baita de uma parceria, assim, ó, um rapaz que morreu precocemente, nos deixou muito cedo ainda, né? E mais do que justo ter uma rua em seu nome. Sou totalmente a favor. Mais algum vereador para discussão? Vereador Fernando Lopes. Bem, quero me associar à iniciativa, acho que foi do Executivo, eu acho que foi muito importante valorizar esse rapaz que era uma figura destacada no meio esportivo. Lembro que quando eu patrocinava o time, que o Rato se referiu, sem a presença dele o time perdia. Então, realmente, era um grande desportista, um amigo de todo mundo, de fácil comunicação e que nos deixou assim prematuramente, como diz o vereador Rato. Então, uma homenagem importante, porque esse rapaz fique na lembrança, o nome da rua vai deixar eternamente na lembrança do povo. Parabéns pela iniciativa. Mais algum vereador para discussão? Eu também parabenizo o Executivo pela iniciativa e os familiares também, e amigos do Miltinho. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Temos para apreciar as moções 16 e 17 de 2023. Solicitamos a leitura da moção 16 de 2023. Moção número 16, do gabinete do vereador Vaguinho. Moção de após reconhecimento para o músico Arthur Souza dos Santos pelo trabalho de valorização da cultura e música tradicionalista gaúcha. Considerando que o músico Arthur Souza dos Santos, Arthur Gaiteiro, cidadão butiaense, que desenvolve seu trabalho como artista tradicionalista, atuando como músico reconhecido em diversos âmbitos da cultura nativista gaúcha, o artista inicia sua trajetória como aluno da unidade de butiá do projeto Fábrica de Gaiteiros e hoje, com a sua atuação no meio da música, o jovem vem sendo inspiração para jovens e crianças de butiá que participam do projeto. Apesar da pouca idade, Arthur vem conquistando diversas premiações em eventos tradicionalistas, são eles: Rodeio Internacional Charqueadas, primeiro lugar na modalidade solista vocal e terceiro lugar na gaita ponto. Rodeio Mercosul de Gravataí, terceiro lugar na gaita ponto e quarto lugar na modalidade solista vocal. Rodeio de Nova Santa Rita, primeiro lugar na modalidade solista vocal. Rodeio Estadual de Camaquã, primeiro lugar na modalidade solista vocal. Rodeio de Eldorado Sul, primeiro lugar solista vocal, segundo lugar gaita ponto. Classificação para a final Enarte em Santa Cruz do Sul, na modalidade de gaita ponto. Classificação para a final Enarte em Santa Cruz do Sul, sendo vice-campeão da Interregional em Capão da Canoa, na modalidade solista vocal. Apresentamos essa moção de após e reconhecimento pelo trabalho de valorização da cultura e música tradicionalista gaúcha para o músico Arthur Souza dos Santos. Subscreve vereador Wagner Fitz, proponente e demais vereadores. Colocamos em discussão a referida moção. Vereador Fernando Lopes. Meus cumprimentos ao vereador proponente, presidente. Eu estava lendo o avanço na área da cultura desse rapaz, é impressionante. É um jovem em curto espaço de tempo. Eu gostaria, se permitisse o vereador, subscrever sua moção. Acho que merecido aí, esse jovem que tem levado o nome do Butiá para todos os cantos aí do Rio Grande do Sul. Parabéns pela iniciativa. Vereador Edson Leal. Também quero dar os parabéns aí para o vereador proponente, vereador Vaguinho, e parabéns especial para o Arthur, né, que tão precocemente está com esse currículo artístico aqui. Eu fico muito feliz de saber que a nossa juventude está representando tão bem no campo artístico e aqui, nesse caso, no segmento tradicionalista, a nossa cidade. Mais algum vereador para discussão? Eu também queria dizer que
Eu já vi que o Arthur tinha ganho alguns concursos, né? E me surpreendeu muito agora no Enarte, ele ir para se classificar como segundo na fase adulta, ele está com 14 anos. Então ele é uma grande evolução mesmo, assim, para a idade dele, ele está fazendo muito mesmo. E levando o nome do município, como já foi colocado, era importante esse reconhecimento. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovada por unanimidade. Solicitamos leitura da moção 17 de 2023. Moção 17, Gabinete Vereador Hélio Ferreira. Moção de aplauso e reconhecimento ao senhor Pedro Lima de Oliveira pelos seus anos de trabalho no campo desempenhado no município e por sua profissão estar ligado diretamente ao tradicionalismo e à cultura gaúcha. Considerando que, quando criança, morando no município de Minas do Leão, o senhor Pedro viu-se no mundo rural desde muito cedo, especialmente após o falecimento de seu pai por volta de 1948. Foi então que ele foi morar na fazenda de seu tio, que na época era marchante em Rio Pardo. Nesse ambiente, passou a maior parte de seu tempo aprendendo os segredos da vida no campo e absorvendo as tradições que mais tarde viria a representar com tanta maestria. A falta de meios de locomoção adequados na época os levava a percorrer longas distâncias, muitas vezes tropeando pela região entre Butiá, Rio Pardo, São Gabriel e Novo Hamburgo. Suas jornadas frequentemente envolviam longas noites, dormindo ao relento, mas o amor pela vida campeira sempre prevaleceu. No início dos anos 60, foi da primeira turma do CIB, desde quando foi servir e desempenhar o serviço do campo, onde já mostrava experiência na lida campeira, mostrando sua disposição para servir e proteger, mesmo nas condições mais adversas. Em 1967, o senhor Pedro Lima de Oliveira deixou a fazenda de seu tio para trabalhar na Inspetoria Veterinária do Estado, onde continuou a servir e a contribuir para o desenvolvimento do campo gaúcho. 2 anos depois, em 1969, ele deu um passo ainda mais significativo em sua vida pessoal, casando-se com a senhora Odite Oliveira e construindo uma história de amor que já dura 53 anos. Considerando que ao longo dos anos ele desempenhou com honra o serviço do campo, demonstrando uma habilidade com o laço, a montaria e o trato com o gado, além de compartilhar sua paixão pelas tradições gaúchas com todos ao seu redor, e hoje, aos 83 anos de idade, permanece desempenhando seu serviço na lida no campo no CIB, olhamos para o senhor Pedro com admiração, sendo testemunha de tempos passados e um guardião do legado campeiro. Seus anos de trabalho incansável e dedicação ao campo e à cultura servem de exemplo para todos nós. Considerando a representatividade, participação na área das tradições gaúchas e seu histórico de vida no campo, considerando que devemos valorizar todos aqueles que dedicam suas vidas ao serviço do campo, propomos moção de aplauso e reconhecimento ao senhor Pedro Lima de Oliveira pelos seus anos de trabalho no campo, desempenhado no município e por sua profissão estar ligada diretamente ao tradicionalismo e à cultura gaúcha. Propomos ainda que seja confeccionado um diploma para homenageá-lo em sessão solene alusiva à Semana Farroupilha. Sala de sessões 5 de setembro de 2023, Gabinete Vereador Hélio Ferreira. Colocamos em discussão a referida moção. Colocamos em votação. Vereador Hélio Ferreira. Primeiramente, vereador Paulo Rogério Rato. Quero parabenizar o vereador Hélio aí pela iniciativa e convivi muito nesse tempo também, que as pessoas que já nos deixaram, que estão em memória, pessoas que sabiam muito, seu Firmino Peixoto, sabia muito do tradicionalismo, seu Sabino, também o tio Fia, eram umas pessoas assim que sabiam bastante, seu Mário Marques, seu Fernando Marques, tantas pessoas nos deixaram que sabiam esse trabalho, que o tio Pedro hoje para mim é uma grande pessoa. O tio Pedro é uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa humilde e que sabe muito, né? Que Deus o conserve na terra e por muitos e muitos anos para nos representar aí. Então, parabéns, vereador, pela iniciativa. Vereador Edson Leal. Quero parabenizar o vereador proponente, o vereador Hélio, e com certeza também parabenizar o senhor Pedro aí pela homenagem mais do que merecida. Tem uma palavra que hoje em dia é muito recorrente, que é a palavra propósito, né? Acho que hoje em dia, na contemporaneidade, as pessoas
vivem se perguntando todos os dias, quando se olha no espelho, qual que é o propósito de vida delas. E quando eu leio a moção aqui de homenagem ao seu Pedro, a gente vê um exemplo de vida que desde sempre encontrou o seu propósito, e ele se dá na prática no campo, né, no trabalho do campo, na lida do campo, e eu o parabenizo por isso. Vereador Hélio Ferreira. Agradeço os nobres colegas e dizer que a importância de nós reconhecer e valorizar por essa moção a dedicação do seu Pedro por tantos anos nesta lida, na lida campeira. E essa homenagem é bem válido, sim, porque numa semana que a gente comemora o tradicionalismo em nossa cidade, nós reconhecer pessoas que estão, sim, capazes e ligados desde sempre nesta área. Mais algum vereador para discussão? Também parabenizo o vereador Hélio, já deixo um abraço aí para o seu Pedro e a dona Odite, que também se envolvem bastante lá com a Bart, estão sempre apoiando a questão do artesanato. E agora o seu Pedro aqui com essa moção também de reconhecimento pelo seu trabalho com tradicionalismo. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário manifestem-se. Aprovada por unanimidade. Temos para apreciar as atas 4270 e 4271 de 2023. Colocamos em discussão as referidas atas. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário manifestem-se. Aprovadas por unanimidade. Pergunta ao secretário se tem inscritos para explicações pessoais. Nenhum vereador inscrito. Declaramos encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 18 de setembro de 2023, às 15 horas. Uma boa tarde a todas e todos.